Olá, meus amigos telespectadores. A partir deste momento você passa a assistir aí o programa Saúde em Foco. Hoje nós estaremos falando aqui sobre os 3 pilares do nosso sistema imunológico. Eu sou o Aparecido Paulino, apresentador do programa Saúde em Foco, e hoje tem aqui como convidado para a entrevista de hoje o meu amigo Doutor João Haddad. Prazer, uma honra, mais uma vez, doutor. Como vai? É um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares da imunidade. Muito bem. Tendo em vista, esse pânico gerado, através da grande mídia, sobre essa pandemia do novo coronavírus, do Covid-19, no mundo todo, depois do programa de hoje, você vai se tranquilizar um pouco mais. Sabe por quê? Porque a maior arma contra o coronavírus, ou qualquer outro tipo de vírus, está dentro de você, está em você, está nas suas mãos. Você pode solucionar esse problema se você quiser, até porque até então não existe nenhum medicamento ainda aprovado, não existe nenhuma vacina ainda aprovada ou comprovadamente suficiente para combater esse vírus, mas existe algo que é comprovado pelos cientistas e pelos profissionais da área da saúde, que é o seu sistema imunológico. E nós vamos estar falando hoje sobre os 3 pilares do sistema imunológico. Começando pelo primeiro pilar, doutor João, que é a nutrição e a suplementação. Vamos falar da nutrição primeiro, depois nós entramos na suplementação. Então, antes de mais nada, é muito importante saber o que é que você não deveria comer ou se alimentar, Porque muitas vezes o que você come errado faz muito mais mal do que você muitas vezes está suplementando certinho. Então, os enlatados, empacotados, os refinados, como açúcar refinado, farinha de trigo refinada, refrigerantes. Então, tem muitos desses alimentos, são chamados produtos alimentícios, que te fazem muito mais mal do que você imagina. Então, lógico, a suplementação e a nutrição é essencial. Alimento, pessoal, é aquilo que estraga, nunca mais se esquecem disso, aquilo que você põe na mesa e estraga. Produto alimentício, por exemplo, uma margarina é um produto alimentício. Se você deixar em cima do armário, em cima da mesa, por meses, aquilo não estraga. Aquilo é o que está. Uma bolacha recheada também um produto alimentício, é industrializado. Então isso aí é veneno. Isso faz muito mal mais do que você imagina. Então, se você pegar, por exemplo, o seu avô, o teu bisavô que morreu, voltou, e você leva ele no supermercado, e ele pega lá nas prateleiras uma lata de feijoada. Aí ele pergunta assim para você: o que é isso aqui, meu filho, meu neto? Aí você vai responder para o seu avô assim: isso é uma feijoada, avô. Para o seu avô aquilo não é feijoada. Não é nem alimento aquilo. Alimento para ele, para sua bisavó, é aquilo que está lá no hortifruti granjeiro, é o que está lá no açougue, entendeu? É produto que você compra, leva para sua casa e aquilo com 2, 3 dias ele estraga. Então isso é alimento de verdade, tá? Então vocês nunca mais esqueçam disso. Por isso no supermercado, hoje 95% do que está nas prateleiras é produto alimentício. Então aquilo nem sempre é alimento saudável. Então, primeira coisa, não se alimentar desses produtos alimentícios, essas coisas aí. Primeiro eu faço um lançamento hoje com você aí. Então, um desafio para você, desafio do Dr. João Haddad. Vamos ver se você consegue passar 40 dias sem comer alimentos venenosos. Procure alimentos saudáveis, naturais e esses que estragam. Então tá. Suplementação essencial. Eu vou falar vários delas. O primeiro deles, vocês já conhecem, é os ovos, O ovo, 1, 2 ou 3 ovos ao dia é muito, muito saudável.
e ele é considerado o segundo alimento mais saudável do mundo. Então, o ovo. O outro alimento saudável, que faz parte da nutrição que nós estamos falando aqui, é o coco, o óleo de coco e a água de coco. Terceiro alimento mais saudável do mundo. Então tá aí, ovos e coco. Vamos para o terceiro? Olha lá que legal, açafrão da terra. Isso mesmo, aquele produto açafrão que você usa no tempero. É só você esfregar no frango, colocar no seu molho ou comer puro aquilo. Comer puro aquilo, uma colherinha de como é que chama? De xícara? Café. De café? Uma, duas por dia é o suficiente você usar o açafrão da terra. Para você ter uma ideia, na Índia, eles consomem muito açafrão da terra, eles não têm Alzheimer. As mulheres não sabem o que é sintoma de pós-menopausa, para quem não sabe. Não existe isso lá, não existe sintoma de calorão e fogacho na Índia. Então, açafrão da terra, excelente. O quarto alimento, que na verdade é também como suplemento, que é o mais fácil, é o ômega 3, o famoso ômega 3. Olha aí que interessante. Então, ômega faz parte da suplementação. Daqui a pouco nós vamos entrar, né, doutor, na suplementação. Vamos falar mas ele está na alimentação também, por exemplo, na sardinha, no salmão, entendeu? Então, nesses alimentos você tem um pouco de ômega. Nos ovos caipira, por exemplo, tem mais ômega no ovo caipira do que no ovo de granja comum. Tá vendo? Então, tem muitos alimentos. Falando aí sobre a nutrição, a alimentação conforme o Dr. João Haddad está falando, é muito importante. E é preciso você também ter um conhecimento sobre os alimentos ácidos e os alimentos alcalinos, né, Dr. João? Os alimentos alcalinos, eles têm um pH mais elevado, né? E se uma pessoa, por exemplo, que a proporção em percentual de alimento que ela ingere diariamente, alimentos ácidos, é maior do que o percentual de alimentos alcalinos, é óbvio que essa pessoa vai ter um organismo ácido, né? No organismo ácido, se desenvolve muito mais as doenças do que no organismo alcalino, né, doutor João? Exatamente. No primeiro exemplo que eu dei, por exemplo, dos enlatados, empacotados e os produtos refinados, eles são produtos acidificantes no organismo. Então tem que evitar esses aí também. E na alimentação natural, lógico, os legumes, as verduras, né? Alguns sucos, por exemplo, eles são alcalinizantes do tecido. E alguns produtos naturais também, que muitas vezes a gente deve comer. Por exemplo, a gema ela é mais ácida que a clara, mas não vou dizer para você não comer a gema. Então come a gema com a clara, que é assim que deve ser feito, é assim que se comporta direitinho. Você vai tomar, vai comer aquilo lá e aquilo vai te dar equilíbrio. Então, e a água alcalina? A água alcalina eu acho que é o mais importante dos alimentos alcalinos, para dar equilíbrio ao nosso corpo, a alcalinidade do nosso organismo. Então, água alcalina, de preferência um pH acima de 7,5, 8, 8,5, 9. Então, água quanto mais alcalina, melhor. Bom, a carne ela é acidificante, mas como você se alimenta da carne com arroz, feijão, com a salada, com os legumes, tem que existir um equilíbrio entre os alimentos, porque você precisa da proteína, sim, para dar equilíbrio nutricional no teu organismo. Então, alguns alimentos podem sofrer essa transformação. Então, o próprio corpo tem que equilibrar. Mas o melhor deles, pastor, é a água alcalina. Por quê? Porque o nosso corpo é feito de 70% de água. Então, você tem que tomar uns 2 litros de água alcalina por dia para dar equilíbrio na alcalinidade do tecido do teu corpo. Lembre, corpo ácido, ele envelhece mais, ele desenvolve mais câncer, ele traz mais doenças. E outra, corpo alcalino, vírus não se multiplica em corpo alcalino. Olha aí que interessante. E além do vírus não se multiplicar, as doenças também não se desenvolvem, mesmo que seja bacteriana ou viral, qualquer tipo de doença não se desenvolve num organismo alcalino, né? Isso. Então, conforme o Dr. João está explicando, o que você tem que fazer?
você tem que contrabalancear, né? Geralmente o índice, né, de percentuais, segundo os nutricionistas e o próprio Dr. João Haddad, os nutrólogos, enfim, você que tem aí uma vida saudável, normal ainda, seria, no caso, em percentual, em proporção de alimentos no prato, por exemplo, seria uma base para uma pessoa normal, de 50% a 60% de alimentos alcalinos e 40% ácido, né? Exatamente, essa é a proporção ideal. E se você tem, por exemplo, se você tem problemas, doenças crônicas, autoimunes, já é uma pessoa mais debilitada, então a proporção seria de 80% de alimentos alcalinos e 20% alimentos ácidos, e tendo em vista também que a diversificação desses alimentos é muito importante, né, doutor? Exatamente. Porque tem cara que come todo dia a mesma coisa. O almoço dele é arroz, feijão e carne e uma saladinha de alface. A janta é arroz, feijão e carne, uma saladinha de alface. No outro dia é a mesma coisa e todo dia a mesma alimentação. Quer dizer... Aí ele fica rico. Ele fica rico de uns nutrientes e pobre em outros nutrientes, porque ele só come sempre a mesma coisa. Por isso que Deus criou, né? Aí Deus ele fez um monte de alimentos, né? Ele fez as estações do ano, a variação. Nós devemos variar o alimento durante a semana, durante o mês e durante as estações do ano. Para poder o quê? Para dar equilíbrio. E o homem, antigamente, ele era mais nômade, então ele não parava no mesmo lugar. Então ele ia caminhando e ia se alimentando de alimentos diferentes ao longo da sua jornada. Então, e nós estamos numa jornada tão longa que nós extrapolamos o horário aqui, ó. O primeiro bloco já está com 12 minutos, então vamos para o nosso break e já voltamos, tá bom? Continue ligado, porque vem muita coisa boa por aí. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Amigos, graças a Deus, é uma alegria estar falando com vocês. Aqui é o apóstolo Celso Santos. Eu estou falando diretamente aqui do Egito, da Península do Sinai, e atrás de mim está o Monte Sinai. Estamos aqui com a caravana peregrinando em Israel. Mas eu estou passando por aqui para deixar um recadinho especial para você, que em 2021 nós temos outra viagem já marcada e eu quero convidar você para subir para cá, para vir para Israel, a nossa caravana Egito e Israel. Venha, porque será a viagem dos seus sonhos. Eu, apóstolo Celso Santos, juntamente com a Lael, nós estamos trazendo pessoas aqui para Israel. Você é o meu convidado especial. O endereço está aí no rodapé. Você pode ligar, mande o seu e-mail, nós estaremos entrando em contato com você e você vai fazer parte da caravana Egito-Israel 2021. Um abraço a todos, eu espero você aqui no Sinai. Abraço. De segunda a quinta-feira, às 7h30 da manhã, você começa o dia muito bem informado com a equipe do Bom Dia Maringá. Informações, utilidade pública, saúde, política e tudo o que acontece em Maringá e região. Programa Bom Dia Maringá, na TV 10. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol.
Íntima Enlace e Otanimu Cuecas. Aqui você encontra mais de 40 produtos de fabricação própria. Cuecas de malha, cuecas boxer, calçolas e tangas em algodão e microfibra. Mais de 80 modelos de conjuntos de sutiãs, calcinhas e cuequinhas infantis, baby doll, camisolas, variedades em conjuntos plus size. Tudo isso e muito mais. Venha conhecer a nossa nova loja mais ampla e climatizada para melhor te atender. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas, Rua Almerinda Silveira Coelho, número 12.393, Jardim Império do Sol, paralela ao Contorno Norte, em Maringá, com estacionamento próprio. Telefone 44 30 23 0234 e 99736 7032. Acesse nossa loja virtual www.intimaenlace.com.br. Você que vai construir ou reformar em Sarandi, conte com o Depósito Volpato. Tradição, honestidade, tudo à pronta entrega e os melhores preços da região. Areia, cal, cimento, telhas, lajotas, ferros em geral. Depósito Volpato, materiais para construção, do piso ao teto. Praça Ipiranga 270, no centro. Fone 3035 1366. Muito bem, voltamos e o assunto aqui está interessantíssimo hoje. Estou aqui com meu amigo Dr. João Haddad e nós estamos falando aqui sobre o seguinte tema: os 3 pilares do sistema imunológico. Falando de nutrição e suplementação, né? Que está junto aí, né? A nutrição e a suplementação. Mas ainda fazendo a conclusão aqui da nutrição, Dr. João, nós falando aí de alimentos alcalinos, no caso, que seria, que deveria ser a prioridade de todos nós, os alimentos alcalinos, né? E mais alcalinos e menos ácidos. Então, por exemplo, fazendo assim, generalizando a coisa, para você entender, depois você pode até fazer uma pesquisa na internet, porque se a gente for entrar no mérito da questão aqui, a gente vai perder muito tempo. Perder não, né? Isso não é perder tempo, é que a gente não tem esse tempo, né? Porque falar sobre isso é maravilhoso, entendeu? Só para você ter uma ideia, então os alimentos alcalinos, isso englobando aí as frutas, verduras e legumes, por exemplo, falando de frutas altamente, né, extremamente alcalinas, estão, por exemplo, o melão, as tâmaras, figos, né, limão, manga, né, olha, manga, eu gosto muito de manga, mamão, uvas, sem semente de preferência, né, isso abacate. Falando o abacate, né, e tem uma lista enorme, né? Mas o conselho seria entrar na internet e pegar lá uma lista, né, de alimentos ácidos e alcalinos e fazer esse balanceamento aí, né, doutor? Exatamente. De 60% alcalino e 40% ácido, quem tem uma saúde normal e quem é uma pessoa debilitada, então você vai priorizar 80% os alimentos alcalinos e 80% e 20% dos alimentos ácidos. Lembrando, conforme o Dr. João já fez a colocação, que a água alcalina é fundamental. Aí a pessoa fala, mas pastor Aparecido, o que é água alcalina? O que é? Tem cal na água? O que é, doutor? Não, a água alcalina é uma água que tem um chamado pH, é a medição da acidez da água que você está tomando. Então, a água alcalina, ela tem menos ácido possível, por isso que ela chama alcalina. Ela chega, né? O ácido é quando ela está abaixo de um pH de 7,4. Nós estamos falando do sangue, no caso. Do sangue. Não do pH só do pH e alcalinidade, mas o nosso pH é de 7,3 a 7,4, né? Então, a água tem que ser acima de 7,4. Para ser considerada uma água alcalina para o corpo humano. Isso significa dizer que se você ingerir uma água com pH menos de 7,
Vamos colocar 7 é o neutro, né, doutor? Isso. Se você tomar uma água com um pH abaixo de 7, ela nem vai hidratar, né? Pelo contrário, né? Ela pode te desidratar, isso Pode. é uma grande verdade. Você entendeu? E tem água famosa aí, né? Conforme alguns médicos dizem aí na internet, famosas, caríssimas, importadas, com pH 3,5, imagina. Exatamente. Esse é o super ácido. Super ácido, né? Super ácido. Então, ela te traz osteoporose, te envelhece, olha aí. ajuda a desenvolver câncer. Quer dizer, ela não te favorece no teu... Você vai envelhecer muito mais rápido com uma água ácida. Então, sempre que for procurar uma água, vai tomar uma água, procure ver a alcalinidade dela. É só ver no rótulo dela, tá lá, pH 25 graus, tanto lá, 7,8. Aí uma água boa para tomar. 8, 8,5, 9, pH 10, excelente água para estar tomando. Agora, abaixo de 7, 6,8, 6,5 é um pH ácido, então vai te fazer mal para o teu organismo. Tá vendo como é fundamental tanta coisa que você está aprendendo aí, né? Então, as frutas, valorizar mais as frutas, verduras e legumes, você vai estar ingerindo uma alimentação mais alcalina. Obviamente que você não pode deixar também de comer as proteínas, conforme o Dr. João falou, que nem o ovo, por exemplo, é considerado um alimento ácido, mas é fundamental e necessário para o nosso organismo, né? Então, sempre agora o ovo, usar o bom senso. O ovo, né? É considerado aí um dos melhores alimentos do mundo. Agora eu pergunto, por que é, doutor? Porque no ovo, imagine, né? Na concentração de um ovo, ali dentro existe tudo que precisa para desenvolver uma vida. Então, ele tem todos os nutrientes, né, de forma equilibrada, necessários para desenvolver uma vida. Então, tem todas as vitaminas, né, o ômega, tem tudo ali, as proteínas, as gorduras necessárias para desenvolver uma vida ali dentro, que vai nascer o pintinho. Então, ali dentro está tudo completo. Então, quando você come um ovo, você está comendo um alimento completo. Tá vendo? Aí. Tá? Eu tem dia que eu chego a comer aí na faixa de 5 ovos por dia, tá? E de preferência cozido, né, doutor? Isso. A menos que você frite ele no óleo de coco. Ou na banha. Ou na banha de porco. Olha só, a banha de porco, hein? Nossa, meu Deus do céu. Mas esse é o caminho, entendeu, pessoal? Tá? Nós vamos entrar agora aqui na área da suplementação. Por que nós temos que falar sobre essa questão da suplementação? Porque nós ingerimos os alimentos que fornecem os nutrientes para o nosso organismo, para nossas células, né? Você que estudou um pouco aí de medicina, que já fez aí, já estudou histologia, enfim, você sabe que as nossas células, são mais de 300 trilhões de células, né, doutor? Exatamente. Essas nossas células, elas necessitam de, no mínimo, nutrientes. 45 nutrientes, dentre eles vitaminas, sais minerais e aminoácidos. E o nosso organismo extrai esses nutrientes do alimento que a gente ingere, é óbvio, né? E os alimentos extraem, absorvem esses nutrientes da onde? Não, é assim que funciona. O nosso corpo precisa dos nutrientes que estão na alimentação. Acontece que a nossa alimentação hoje, que é plantada, né? Por exemplo, um tomate, uma vagem, né? Um alimento, um legume. Ali naquele legume diz que tem selênio. Tem selênio no tomate? Tem. Tem sim, tem no livro, mas no solo não tem mais. Porque essa pessoa muitas vezes está plantando há 20 anos, 25 anos, né? O mesmo produto naquela mesma terra sem repor esses minerais. Então essa terra é pobre. Para vocês terem ideia, nos últimos 20 anos, os nutrientes dos alimentos caíram cerca de 40% a 60%. Então, aquele tomate tem 40%, 50%, 60% menos nutrientes do que tinha há 20 anos atrás.
Então, por isso a necessidade de você suplementar, fazer a suplementação desses nutrientes. Então, suplementar selênio é importantíssimo hoje. Então, suplementar faz parte hoje do tratamento para melhorar a imunidade, para dar equilíbrio, chamado a homeostase. O nome é esse, chama homeostase do organismo. Então, suplementar o zinco, o magnésio, o manganês, né? O ácido fólico, por exemplo, são vitaminas. Então, não são só minerais. Vitaminas também são necessários suplemento. O ômega, que é um óleo essencial, é uma gordura essencial, significa gordura essencial. Ou melhor, o que significa um alimento essencial? Alimento essencial, pessoal, significa aquilo que você não consegue produzir, teu corpo não produz sozinho. Ele precisa de fonte externa. Então nós precisamos de 9 a 11 aminoácidos essenciais, de algumas gorduras essenciais, algumas vitaminas, né, que vêm externo. Por exemplo, uma maneira de você suplementar os minerais de uma maneira bem tranquila, você pode fazer na sua casa, é consumir sal integral, por exemplo. Né? O sal integral, qual exemplo? O sal rosa do Himalaia, que ele é rico em minerais, ele chega a ter 84 a 94 minerais. E hoje está bem próximo da tua casa. Hoje você vai num supermercado, como é que chama? Bom Dia, sei lá, tem esses nomes de supermercados aí. Você encontra sal mineral mas o fácil de acesso. O sal mineral é o seguinte, você vai aprender um pouquinho mais desses minerais que contém no sal mineral, no sal rosa do Himalaia, depois do intervalo comercial. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Tem muita coisa boa por aí, beleza? Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas. Aqui você encontra mais de 40 produtos de fabricação própria. Cuecas de malha, cuecas boxer, calçolas e tangas em algodão e microfibra. Mais de 80 modelos de conjuntos de sutiãs, calcinhas e cuequinhas infantis, baby doll, camisolas, variedades em conjuntos plus size. Tudo isso e muito mais. Venha conhecer a nossa nova loja mais ampla e climatizada para melhor te atender. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas, Rua Almerinda Silveira Coelho, número 12.393, Jardim Império do Sol, paralela ao Contorno Norte, em Maringá, com estacionamento próprio. Telefone 44 30 23 0234 e 997 36 70 32. Acesse nossa loja virtual www.intimaenlace.com.br. De segunda a quinta-feira, às 7:30 da manhã, você começa o dia muito bem informado com a equipe do Bom Dia Maringá. Informações, utilidade pública, saúde, política e tudo o que acontece em Maringá e região. Programa Bom Dia Maringá, na TV 10. Você que vai construir ou reformar em Sarandi, conte com o Depósito Volpato. Tradição, honestidade, tudo à pronta entrega e os melhores preços da região. Areia, cal, cimento, telhas, lajotas, ferros em geral. Depósito Volpato, materiais para construção, do piso ao teto. Praça Ipiranga 270, no centro. Fone 3035 1366. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve.
Agende sua visita. Rafa é bom te ver, todo dia na TV. Rafa é bom te ver, a melhor receita da TV. Rafa. Muito bem, voltamos aí do intervalo comercial e vamos dar sequência aqui, né? Você que ligou o seu televisor agora, eu estou aqui com o meu amigo, Dr. João Haddad, e nós estamos falando aqui hoje sobre os 3 pilares do sistema imunológico, tendo em vista, diante dessa crise, né, de saúde que nós estamos vivendo no mundo, através dessa pandemia do Covid-19, segundo alguns cientistas, alguns não, a maioria dos cientistas e dos profissionais da área da saúde, eles afirmam dizendo que a única arma que nós temos realmente, né, contra o vírus, o coronavírus, é o sistema imunológico. Então você precisa aprender. Tem gente que, quando você fala em sistema imunológico, não sabe nem o que é o sistema imunológico. Então você precisa aprender que esse sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo, está dentro de você. É só você aprender como que você vai fazer para fortalecer esses soldadinhos que são as células de defesa do seu organismo. Aí entra as células T4, T8, os macrófagos, né, doutor? Linfócitos, e não vamos entrar nos termos técnicos, mas vamos chamar de soldadinhos, tá bom? Então você precisa fortalecer esses soldadinhos. Já falamos da nutrição, estamos agora falando da suplementação, e falando da suplementação, fazendo a conclusão aqui, conforme nós estávamos dizendo no início do bloco anterior, eu dizia que o nosso organismo absorve os nutrientes dos alimentos que ingerimos. Aí eu fiz a pergunta para o Dr. João Haddad, e os alimentos, quem oferece, quem fornece os nutrientes para eles? Né? A terra. E o Dr. João afirmou, conforme todos nós já sabemos, que a terra hoje não tem, está totalmente pobre em nutrientes. Então, por isso que existe a necessidade de você suplementar, fazer a suplementação, à base aí de vitaminas, sais minerais e aminoácidos, principalmente dos essenciais, que no caso, algumas vitaminas, alguns minerais que o Dr. João Haddad citou, que, por exemplo, podemos incluir a vitamina C, né, doutor? Que o nosso organismo não produz. Também, ela recicla. Ela recicla. Ela pode reciclar. O fígado pode reciclar a vitamina C. Então, e que é muito importante para o nosso organismo. Para nós fazermos aqui uma conclusão nessa suplementação, eu faço essa suplementação, minha família faz essa suplementação, inclusive eu, em particular, suplemento com mais nutrientes, com mais suplementos, no caso, do que só esses 3 que eu vou falar. Mas o básico, no mínimo, eu acredito que o Dr. João vai até acrescentar mais alguma coisa para nós fechar essa questão da suplementação. Eu acho que no mínimo você tem que tomar a vitamina C, né? A vitamina D3, que na verdade não é uma vitamina, o Dr. João já vai falar sobre isso, é um hormônio, e também o complexo B, as vitaminas do complexo B. Eu acho que se você, eu acho porque eu não tenho propriedade como o Dr. João para falar que ele é um médico, mas eu acho que na minha concepção, a pessoa suplementando, no mínimo, com essa vitamina D3, vitamina C e as vitaminas do complexo B, já ajudaria muito o sistema imunológico, né, doutor? Ajuda e estimula muito o sistema imunológico, muito. Isso assim, a diferença é absurda a partir do momento que você começa a suplementar essas aí. Você poderia suplementar também com magnésio, né?
quelato, treonato. Existe um magnésio para cada área do organismo, vamos dizer assim. Aí quem vai indicar é o seu médico, tem que pedir para o seu médico. Eu queria um magnésio para o meu cérebro, é o magnésio treonato. Aí eu quero um magnésio mais para a área muscular cardíaca, aí tem o magnésio quelato, entendeu? Glicenato, aí tem vários tipos de magnésio. E suplementação do selênio, né? Selênio, se for quem tiver tireoide, selênio, metionina, zinco, e aí procura um nutrólogo, né? Ou uma nutricionista que entenda um pouquinho disso, da área funcional, e aí ela vai poder te ajudar muito mais do que você imagina. Então, esses são, em geral, a suplementação, a necessidade de nós suplementarmos. Principalmente a vitamina D3, né, doutor? Porque o mais importante de todos eles é a vitamina D3, que é um hormônio, né? É um hormônio esteroidal, tá? É um hormônio ele vem diretamente, fabricado diretamente da cascata do colesterol. Então, você precisa de colesterol para fabricar a vitamina D3. Só para vocês terem uma ideia, a vitamina D3, ela dirige, ela cuida de mais de 2.300 genes no seu corpo. Por isso, a deficiência de vitamina D3 pode fazer com que você desenvolva câncer, por exemplo, de mama, infarto do coração, linfomas, olha aí quanta coisa. Doenças autoimunes. Como esclerose múltipla, né? Osteoporose, problemas de Alzheimer, pele, e assim vai. Existe um fator muito íntimo entre deficiência de vitamina D3 e quem tem problema com insulina, por exemplo, risco de diabetes, com câncer de próstata, por exemplo. Olha que interessante. Inclusive, crescimento de câncer. Inclusive, essa mortalidade, esse índice altíssimo, né, de mortalidade pelo coronavírus, na Europa, estão, a maioria dos médicos e alguns cientistas estão atribuindo isso à deficiência, à alta deficiência de vitamina D3 no organismo das pessoas, né? Exatamente, porque hoje em dia, como o sol foi demonizado, todo mundo tem medo do sol, as pessoas fogem do sol. Você acorda de manhã, vai tomar banho, você não toma sol, você entra no seu carro, na sua garagem, vai para o seu prédio, vai trabalhar em escritório fechado, você não vê mais o sol. Então, a imensa maioria, mais de 95% da população brasileira, por exemplo, tem deficiência de vitamina D3. Você imagina lá na Europa, os velhinhos, lá na Europa que já tem menos sol, né? E é um continente de pessoas de idade, né? E por isso que, imagina, eles não têm vitamina D3 o suficiente para defender o organismo. É um elemento, mas é o hormônio mais poderoso do corpo humano. Olha aí que interessante. A deficiência dela, com certeza, faz diferença na imunidade, sim. Bom, isso é uma certeza, tá? Tá. Eu quero, inclusive, já deixar aqui pré-agendado com você um programa exclusivo para a gente falar da vitamina D3. Eu acho que esse tema merece um programa exclusivo para a gente falar da vitamina D3, porque as pessoas precisam entender. Segundo os especialistas, o Dr. João que está aqui do meu lado, todas as células do nosso organismo têm receptores para vitamina D3. Quer dizer, é um hormônio, não é uma vitamina, né? Que ela atua em todas as células do organismo, né? E ela penetra no núcleo da célula e ela vai fazer com que esses soldadinhos que estão em desarmonia estejam em um estado harmonioso, né? Para defender o organismo, né? Inclusive as pessoas que sofrem de doenças autoimunes, que é o seu próprio sistema imunológico guerreando contra o seu próprio organismo, né, doutor? Exatamente. E uma das funções, né, ela atua em mais de 2.000 genes, que nem o doutor disse, mas uma das funções da vitamina D3 é justamente fazer isso, a coordenação dessas células, né, para que esses soldadinhos
que estão guerreando contra o seu próprio organismo sejam orientados a guerrear contra o inimigo e não contra o seu próprio organismo, gerando essas doenças autoimunes aí que tem aí uma lista muito grande, né? Vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos com um assunto muito importante e o Dr. João vai fazer a conclusão ainda desse suplemento no próximo e último bloco, ok? Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Rafa é bom te ver, todo dia na TV. Rafa é bom te ver, a melhor receita da TV. Rafa. Amigos, graças a Deus, é uma alegria estar falando com vocês. Aqui é o apóstolo Celso Santos. Eu estou falando diretamente aqui do Egito, da Península do Sinai, e atrás de mim está o Monte Sinai. Estamos aqui com a caravana peregrinando em Israel. Mas eu estou passando por aqui para deixar um recadinho especial para você, que em 2021 nós temos outra viagem já marcada e eu quero convidar você para subir para cá, para vir para Israel, a nossa caravana Egito e Israel. Venha, porque será a viagem dos seus sonhos. Eu, apóstolo Celso Santos, juntamente com a Lael, nós estamos trazendo pessoas aqui para Israel. Você é o meu convidado especial. O endereço está aí no rodapé. Você pode ligar, mande seu e-mail, nós estaremos entrando em contato com você e você vai fazer parte da caravana Egito-Israel 2021. Um abraço a todos, eu espero você aqui no Sinai. Abraço. Rafa é bom te ver, todo dia na TV. Rafa é bom te ver, a melhor receita da TV. Rafa. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Muito bem, estamos aqui no último bloco, estamos falando os 3 pilares da imunidade. Nós vamos falar então agora sobre atividade física, que é importante, que faz parte desse tripé, né? É o segundo. Primeiro nós falamos da nutrição e suplementação, alimentação, e agora citando que a atividade física é importante para estimular a imunidade, melhorar a tua circulação, fortalecer teu coração. Então ela realmente ela estimula a imunidade. O que é fazer exercício? Fazer exercício, pessoal, não é ir para academia, puxar ferro, fazer não sei o que e tal. Não é isso. O mínimo que você precisa fazer, que pode ser feito, é caminhada. Caminha. Você pode caminhar 10, 12, 15 minutos por dia, até em volta da mesa do seu consultório, da tua sala de estar no seu apartamento. Já ajuda. O importante é caminhar. A Organização Mundial da Saúde, ela determina sim, ou pelo menos determinava, que no mínimo 11 mil passos, 10, 11, 12 mil passos, para você ter uma boa saúde, ou para você conseguir fazer o mínimo da atividade física, que é a caminhada. Então, lógico, jogar uma bola, fazer isso, aquilo, o que você quiser, ir na TI, fazer, tudo faz parte, caminhar na mata,
que você quiser, natação, tudo é importante, toda atividade física é importante, mas o mínimo que você deve fazer é uma caminhada, tá bem? Então é isso importante aí, pastor. Nós vamos, infelizmente o nosso tempo é muito curto e eu estou combinando aqui com o Dr. João Haddad de nós fazermos uma videoconferência sobre esse tripé aí, esses 3 pilares do sistema imunológico. É muito importante, inclusive nós vamos convidar mais alguns profissionais da área da saúde, médicos, médicas. Gostaria também que o nosso amigo lá, o Fernando Betete, ele que é um jornalista, né? Grande entrevistador. Grande entrevistor, já entrevistou aí grandes celebridades na área da saúde ao redor do mundo, participar dessa conferência também. Vamos ver se a gente alinha aí para o mês de junho essa videoconferência, falando desse tripé, né, desses 3 pilares do sistema imunológico. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas através dessa programação e adquirir o conhecimento para que elas possam imunizar o seu próprio corpo, o seu próprio organismo, né, fortalecendo aí o seu sistema imunológico para se defender, né, dessas doenças que estão aí assolando a humanidade ao redor do mundo, tá? Então nós vamos falar aqui, nós temos aqui, falamos já da nutrição e suplementação, atividade física, o doutor João já falou que você pode praticar a sua atividade física até dentro do seu próprio apartamento, da sua casa, não precisa ser em uma academia fazendo uma simples caminhada. E também agora vamos falar sobre a modulação hormonal, né? Nessa videoconferência tudo isso vai ser bem pormenorizado, tá bom? A gente vai pormenorizar mais, a gente vai deixar aí praticamente um quadro para cada um desses pilares, né? Fazendo essa videoconferência com mais profissionais da área da saúde, e o último bloco daí a gente vai deixar para fazer a conclusão, tá certo? Mas modulação hormonal, Dr. João? Então, modulação hormonal ou equilíbrio homeostático, que é o equilíbrio do organismo como um todo, né? Então, conforme a idade vai avançando, os nossos hormônios eles vão caindo e vão desequilibrando. Com a própria idade vai acontecendo isso. Não bastando só que muitos alimentos desequilibram os nossos hormônios. Por exemplo, se você toma uma água que é rica em cloro, por exemplo, esse cloro, ele machuca a tua tireoide, ele bloqueia o funcionamento da tua tireoide. Então, uma água clorada com cloro, rica em cloro, ele bloqueia, ele estraga, machuca a tua tireoide, piorando o problema da tireoide. Tá? Outra coisa, o bromo, nosso pãozinho, aquele pãozinho francês, o pão de cada dia no Brasil, em geral ele é feito com um produto chamado bromelina. E essa bromelina tem bromo, bromelina tem bromo. E esse bromo também bloqueia a tua tireoide. Olha quantos flúor, o flúor que está na tua pasta de dente, olha só, né? O flúor que está na pasta de dente, para vocês terem uma ideia, ele tem 1000 vezes mais flúor do que a Organização Mundial da Saúde preconiza para você ter. Olha só, então todo dia você escova o dente com flúor, entende? Come pãozinho com bromo e toma água de cloro. Faz sauna com essa água que tem cloro, por exemplo. Toma banho com essa água. Quando você esquenta o chuveiro, ele faz aquele vapor e você respira aquele cloro que está no vapor, porque ele evapora e você respira. E isso tudo vai bloquear a tua tireoide, bloqueia o teu ovário, o teu testículo, isso faz alteração hormonal. Então, a modulação hormonal significa um estudo feito baseado nos teus hormônios, nos teus exames de sangue, né? São exames que são feitos assim, exames de saliva, exames em geral, que o médico vai avaliar e vai procurar ver onde está baixo, o que está alto, para fazer um equilíbrio em todos os hormônios, para você retardar o teu processo de envelhecimento. Envelhecer com saúde, é isso que significa. Então,
Para você ter uma imunidade boa, você precisa desse tripé básico aí, que é a atividade física, a suplementação e nutrição, né, adequada, e a modulação hormonal, que é um tratamento muitas vezes necessário para você, para o médico saber como vai suplementar aquilo que está faltando para você aqui, ó. Via oral, muitas vezes é injetável, tem muitas medicações que existem em ampolas, não existem em comprimido, em cápsulas, e o modo de tratar é seu médico que vai determinar, ou vai encaminhar para o médico que tenha competência para fazer isso. Então procure um médico que tenha uma competência para você saber prevenir, melhorar a tua imunidade e envelhecer com saúde. É isso aí, pessoal. A hora não nos espera, estamos aí nos finalmente. Dr. João, uma honra, um prazer muito grande. Vamos nos preparar para essa videoconferência, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande, porque vidas serão alcançadas, conhecimentos serão levados através da nossa programação e através dessa videoconferência. Vamos colocar no plural, né? Dessas videoconferências que nós vamos fazer, porque não vai ficar só em uma, vamos fazer, se Deus quiser, muitas outras, e tudo isso com o intuito, o objetivo, o propósito de levar o conhecimento na área da saúde para todos os nossos telespectadores. Vamos ficando por aqui, Dr. João, seus finalmente. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre estou à disposição aí, o que der para ajudar toda essa sociedade, o povo brasileiro que a gente ama tanto. Obrigado pela sua audiência, vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, se assim o nosso Deus nos permitir. Que o Deus de paz vos dê a paz.